aquele do metano ainda, que vai explodir. Vamos lá? Vamos lá. Vou limpar. Cara, é impressionante, né? É impressionante. É impressionante, eu fico impressionada. Mas é verdade. Vamos lá. Ok. Vamos falar agora, passando essa instância ordinária, vamos falar agora da parte recursal. Se a gente estiver diante de um recurso, independente de ser recurso ordinário, de revista ou de embargos, a gente tem logo que perguntar quem eu sou, o que eu perdi e por que eu perdi. Isso porque você só vai conseguir desenvolver um recurso corretamente, se você tiver a exata noção do que você tem para recorrer. Então, também não adianta se empolgar para poder se acelerar e a hora não recorrer corretamente. Outra coisa também, não há ordem para desenvolvimento. Você vai recorrer pela ordem do que você sabe que está na prova. Beleza. Dito isto, existe uma observação também quanto à estrutura dos recursos, né? Porque se eu tenho aquela diferença, se a decisão de primeiro grau é recurso ordinário, se a decisão de segundo grau por turma do TRT que julgou o RO, é recurso de revista. Se a decisão de turma do TST, é recurso de embargos. Isso eu coloquei para vocês nessa revisão que vocês têm impresso aí, que foi postado no grupo. Quem não tem acesso ao grupo, me enviou e-mail, como o Cláudio, lá da Fazenda Tal, que a internet dele é difícil, e os outros também não tiveram acesso, devem já ter enviado e-mail para os colegas, enfim. Então, tem um material de revisão que abrange a aula de ontem, a aula de hoje, com 8 páginas. Com 9 páginas. Então, eu sugiro, inclusive, que vocês deem uma olhada nesse material, quando for estudar, fica só olhando essas coisas, sabe? Só para lembrar, pega a revisão e valendo com calminha também, é importante. Então, nesse material, eu coloco lá a diferença de todos os recursos, né? Qual é o foco, para você comparar o foco e identificar o recurso correto. Muito que bem. Em recurso ordinário, pode ser que vocês tenham 3 variações de recurso, né? Pode ser que seja um recurso ordinário simples, em que você só tenha que recorrer de item tal e tal, ou pode ser que você tenha um recurso ordinário com nulidade. Como é que eu vou identificar um recurso ordinário com nulidade? Recurso ordinário com nulidade, vocês vão sentir a necessidade do processo voltar para a vara. O processo precisa voltar para a vara para fazer determinado ato, já que aquele ato é eivado de vício. Então, você vai pedir a declaração de nulidade, o ato vai pedir que volte para a vara. Se for um recurso ordinário com nulidade, a primeira coisa que você tem que abordar no recurso ordinário é a nulidade. Funciona como se fosse uma preliminar de recurso ordinário, embora a gente não tenha, tecnicamente, uma preliminar em recurso. Mas o que eu quero te dizer com isso? Se for um recurso ordinário com nulidade, você vai primeiro escrever da nulidade e depois escrever do mérito recursal. Você não pode inverter, porque se a nulidade for acolhida, o processo já vai voltar para a vara e nova decisão vai ter que ser proferida. Tá? Um outro detalhe importante é o seguinte: por mais que a nulidade seja de um item só, por exemplo, o recurso tem, eu vou colocar 3 itens, que é mais a ideia que eu preciso que vocês firmem. O recurso tem 3 itens. Tem insalubridade, sem perícia, o que já gera nulidade. Tem multa do 477, que está errado, porque eu paguei no prazo e o cara me condenou. E tem multa de 40% do FGTS, que não cabe, porque o cara pediu demissão. Então, suponhamos que você tenha esses 3 itens para recorrer. Muito que bem. Se você tem esses 3 itens para recorrer, a nulidade só atinge o item insalubridade. Então, vocês vão dizer, dá nulidade. Só que ainda tem mais 2 itens para recorrer. Então, quando vocês forem falar do mérito recursal, vocês vão abordar o item da multa
e o item de 40% da multa do 477 e o item de 40% do FGTS. E o que eu quero lhes dizer com isso? Se eu arguir uma nulidade, não quer dizer que acabou o recurso. Pode ser que a nulidade seja de uma parte do recurso. Então, eu preciso recorrer das outras partes também. É como se eu estivesse falando de uma prescrição total. O fato de eu arguir uma prescrição total numa contestação não me exime de contestar os itens. Então, eu vou arguir a prescrição e vou contestar. O fato de eu arguir uma nulidade em recurso não me exime de recorrer dos outros itens. Ok? Mas aí depois só dos outros. Que aquele você já encerrou. O recurso de revista, o terceiro tipo de recurso ordinário é aquele recurso ordinário que eu referi para vocês da teoria da causa madura. Que tu só vai poder pensar neste, só tem teoria da causa madura se a decisão de primeiro grau foi 267. O processo foi extinto sem resolução de mérito e existem provas no processo. Então, é o recurso ordinário com a aplicação do artigo 515, parágrafo 3º do CPC. O que é isso? Eu vou pedir que o tribunal afaste o 267 e julgue a lide. Tá? É típico de recurso ordinário em ação de MS que não foi julgada. É típico. Então, se for uma situação de ação de MS em que o MS não foi conhecido, a ação foi indeferida, tu vais pedir o afastamento do 267 para dizer que compete à Justiça do Trabalho e vai pedir que o tribunal julgue pelo 515, parágrafo 3º do CPC. O 515, parágrafo 3º do CPC é diferente da nulidade. A nulidade vem primeiro, o 515 vem depois. É como se fosse o último item daquele recurso. Porque você vai construir todo o recurso, depois você vai pedir que o próprio tribunal julgue a lide, já no encerramento dele. Tá? Bom, se é um recurso ordinário com nulidade ou se é um recurso ordinário de causa madura, o encerramento dele vai ser um pouquinho diferente. Tecnicamente, o encerramento de qualquer recurso tem que dizer o quê? Acolhe, prove, reforme. Eu peço o conhecimento do recurso, reforma da decisão. De primeiro grau, de segundo grau, decisão de turma, não importa. Conhecimento, provimento e reforma. Ok. Se tiver nulidade, eu vou ter que pedir conhecimento, provimento, declaração da nulidade e reforma. Se tiver teoria da causa madura, eu vou ter que dizer conhecimento, provimento, julgamento da lide pelo segundo grau. Então, muda, acresce um pouquinho, estica um pouquinho o encerramento do recurso. Como numa contestação. Na contestação que eu peço preliminares, eu não tenho que encerrar dizendo requer o acolhimento da preliminar e a improcedência da ação, é a mesma coisa. Se na contestação não tem nenhuma preliminar, tu não vais pedir acolhimento e preliminar. Mas se tiver, você vai pedir acolhimento e preliminar e depois improcedência da ação. Se o recurso ordinário não tiver nem nulidade, nem causa madura, basta você pedir acolhimento, provimento e reforma da decisão de primeiro grau. Ok? No rascunho de peça, de recurso, de qualquer peça, mas de recurso, fiquem em alerta para os requisitos recursais. Quem eu sou? Porque quem eu sou, já no rascunho da peça, eu já vou ter que olhar, olhem a decisão, se ela é total ou parcial, para saber como é que está o preparo. Decisão parcial sempre tem preparo para o empregador e nunca tem preparo para o empregado. Preparo de empregador é completo, é custas, depósito recursal. Preparo de empregado é só custas e pode ser que nem tenha se você está reiterando o pedido de justiça gratuita. Tá? De qualquer maneira, você não pode se esquivar de enfrentar este requisito de qualquer recurso, que é a questão do preparo. Ou você está pagando, ou você está justificando o não pagamento. Então, tem que existir esse parágrafo. Ou que você comprova pagamento, ou que você justifica o não pagamento. Não pode dar uma de João sem braço também. Tá? Na petição de interposição, se é recurso ordinário, tem interpor recurso ordinário, prazo, preparo, acolhimento e remessa. Então, já é menor. Interpor recurso ordinário, prazo, preparo, acolhe e remete.
Não se esqueça que os recursos são 2 vezes acolhidos, todos eles. Então, eu preciso pedir acolhimento na petição de interposição e no final das razões também, porque ele é acolhido pelo ACO e também é acolhido pelo adquem.